Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, como já disse o pastor, essa é uma tarefa bem árdua, é uma porta de guerra. Quando fala em cavalos, já logo nos leva a batalhas, né? Mas, como eu disse para o pastor no domingo, que Deus tem me chamado, tem me despertado por esses dias, por esses tempos, esses meses. E desde quando eu me coloquei à disposição do Senhor, eu tenho falado para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Toma-me nas tuas mãos e aquilo que o Senhor tiver para mim realizar, seja aqui na igreja, seja em alguma casa, seja em algum lugar, em alguma batalha que alguém esteja precisando de um soldado para ajudar na sua peleja, eu tenho dito para o Senhor: eis-me aqui. E assim o Senhor tem me levado junto com outras pessoas, né, para a gente auxiliar outras pessoas com oração, né? Como a palavra diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades, as legiões que está ao nosso em volta, querendo nos tragar, né? Mas deixa eu correr aqui e já, já foi lido, né? Mas eu vim aqui com um monte de coisa. Eu sei, como disse todos os irmãos, não vai usar nada, irmã, né? Mas já foi lido e eu quero só reforçar. Neemias 3:28 foi a porta que me passou. Eu não quero, talvez, vou dar uma respingada em algumas das portas, talvez que já foram passadas antes, mas eu vou ficar na porta dos cavalos, que foi a porta me concedida para falar, né? Neemias capítulo 3, versículo 28. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Irmer, defronte de sua casa. E depois dele Semeias, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Semeias, e Hanus, o sexto filho de Zalefe, outra porção. Depois dele reparou Messulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Até aqui, né? E pode sentar, irmãos. Eu já quero aqui pedir ao Senhor a graça, a misericórdia, né? Porque falar da palavra do Senhor, principalmente nessas partes melindrosas, onde fala de portas, das coisas mais extensas, assim. Mas eu creio que o Senhor, Ele há de falar o coração de cada um, conforme o que você necessita ouvir nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo, Ele fará você compreender as palavras que vai sair da minha boca, como eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, nada venha ser de mim mesma, mas aquilo que o Senhor me tem concedido. Porque nesses dias o Senhor falou assim comigo. Eu tinha uma casa para me ir, e eu falei para minha amiga, eu falei assim: irmã, eu só vou se o Senhor Ele disser para mim que é para mim estar indo nesses lugares, né? Como eu já falei, coloquei-me diante do Senhor. E quando foi na madrugada, conforme eu estava orando, o Senhor falou assim: correio, carteiro entrega. E eu disse: meu Deus, correio, carteiro entrega. Então eu tinha dito para o pastor: aqui, por onde o Senhor me mandar, eu sou como o carteiro do correio do céu. Porque foi assim que o Senhor falou comigo: vou te usar como um carteiro. Até a Damares, Deus tinha usado ela um tempo atrás, uns dias atrás, né? Não faz, eu acho, muito tempo, um mês e pouco talvez. E ela disse: Evanês, às vezes Deus tem um trabalhar com você diferente. Deus não usou profetas na Bíblia. Muitas das vezes teve pessoas que Deus usou
solitário. Ele não foi com pessoas, não foi em grupos, ele foi solitário. E realmente o Senhor confirmou aquilo que a Damares tinha falado para mim. Porque o carteiro, você não vê ele trabalhando em grupo, você vê ele solitário. Mas ele vai em diversos lugares. E conforme o Senhor foi me revelando, ele falava assim para mim. E o carteiro, quando ele chega na casa de alguém, ele não sabe o que vai entregar. Ele simplesmente tem entregas. Ele vem como comissionado do correio, né? Ele é um soldado, ele é um valente da sua empresa. E ele vai em diversos endereços. E o Espírito Santo falava assim comigo. Quando o carteiro chega para entregar, muitas das vezes, ele traz, quando você abre aquela entrega, recebe, traz sorriso, traz alegria, traz euforia para a nossa vida. Mas muitas das vezes, traz resposta para nós que nos causa medo, que nos deixa desestabilizado. Quantas vezes o carteiro entrega algo na casa de alguém, na residência de alguém, que ele faz você, quando você recebe, abre o que você viu, faz você ir para o quarto e cair de joelho diante do Senhor. Porque o carteiro, ele não sabe o que ele vai te entregar. E nessa noite, eu como carteiro do correio do céu, o meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele me trouxe aqui desta maneira, para entregar não o que não o que eu quero. E você não vai receber também o que você quer. Você possa ser que o Senhor mandou para você nessa noite um salto de alegria. Mas nessa noite também o Senhor possa ser que Ele esteja trazendo para você um despertar. Talvez o Senhor vai falar para alguém, dizer assim: ei, é para você entrar no teu quarto, fechar a porta e dobrar teu joelho e clamar. É desta maneira que o Senhor me mandou falar. E eu quero dizer aqui para os irmãos que sobre essa porta dos cavalos, até meu esposo, foi ele que me ajudou e folheou e preparou esboços para mim. Eu disse: eita, era para mim fazer igual a Nésia. O negócio veio para mim, mas não era para mim, era para o Joel. Porque ele é bom nisso, irmão. Por incrível que pareça, ele é um homem valente de Deus. Ele está escondido. Eu falo para ele: homem, sai dessa capa. Vai, toma a espada. É hora de você se tomar aí na posição. Porque eu disse para ele: chega de você ficar aí quietinho. Não, você tem uma espada para você manusear. E ele fica às vezes aqui tocando e a gente acha que ele só toca. Mas eu digo para ele: amor, você tem que comer a palavra. Come a semente para germinar. Porque ele é profundo no conhecimento. Para quem não sabe, meu esposo é filho de pastor, nascido no berço evangélico. E ele andava com o pai dele lado a lado. Ele é uma grande atalaia do Senhor. Só que ele é uma pessoa bem resistente. Eu falei: não é à toa que você casou com uma que gosta de montar o cavalo. Eu venho da roça. Ei, eu montava o cavalo. Eu me lembro quando minha mãe foi comprar um animal, um cavalo. O homem chegou lá para oferecer. E ele disse: o cavalo é bom, o cavalo é rápido. Eu falei: eu quero montar nele, eu quero ver se ele é bom. Eu era jovem, adolescente assim, de uns 16 anos. E eu montei no cavalo sem nunca ter visto o cavalo. Não sabia o potencial que aquele cavalo poderia me matar. Mas eu sempre tive essa adrenalina pela velocidade assim dos animais. Eu pegava o animal lá do meu pai, na beira do rio, só com o cipó. Jogava assim e vinha, ó. E aí eu pegava e jogava assim. Quando eu vinha, montava em cima do animal, sem sela, sem corda. E dizia: vamos, me leva até a minha casa. Quando chegar lá, batia nele: ô grande garoto, obrigado, você me trouxe até casa. Subiu o morro comigo, vai. Obrigado, volta lá para a beira do rio, pode comer seu pasto. Irmão, Deus me deu essa maneira. Deus me usa assim, irmão. Vou pregando e vou falando do cavalo dessa maneira. O Senhor me capacitou assim. Eu não sabia, irmão, que nesta caminhada de experiências com Deus, de velocidade, eu ia passar por uma batalha. Eu ia enfrentar leões, eu ia enfrentar urso, como Davi. A pessoa diz assim: você não tem tamanho de nada. Davi tinha tamanho? A Bíblia diz que ele era pequeno, né? Diz que ele era desprezado, estava de trás das malhadas. Mas
Quando Deus quer fazer, irmão, Ele te capacita atrás das malhadas. E o Senhor me capacitou para nesta noite eu dizer para você: não temas diante das batalhas, não teme diante dos rumores das guerras, não temas. Aleluias. Eu quero dizer para a igreja que quando falou de cavalo, e aí o pastor não sabia, a irmã Ivone chega, você vai pregar. Eu falei, o quê? Ela disse, você vai estar nessas portas. Eu falei, misericórdia. Mas no meu coração, pastor, eu falei assim: Senhor, me dê a porta dos cavalos. Deus é tão tremendo que quando eu falei no meu coração, Senhor, me dê a porta dos cavalos. Não sei se eu vou saber expressar, mas me dê a porta dos cavalos, porque os cavalos me fascinam. A sua força. Quando eu olho para aquela exuberância, poder, eu digo, por que eu vou ter medo? Se eu já montei lá atrás no cavalo, se eu colocava sela, se eu colocava cangaia, se eu caminhava quilômetros, levando almoço para o meu pai na outra propriedade distante, por que eu tenho que me acovardar? Quando eu vejo as batalhas, as guerras que se levantam contra mim no dia a dia, eu disse, por que eu tenho que me acovardar? Eu já sou Davi, eu sou como um Davi. Eu fui treinada às ocultas, eu fui treinada às escondidas. Ninguém me viu, ninguém viu minhas lágrimas. Mas o Senhor que viu e me chamou, Ele disse, eu estava te preparando para uma grande obra. O que eu tenho contigo é muito além disso aqui. O Senhor já falou para mim. Eu te preparei, filha, lá no deserto. Eu te preparei quando você jogava cangaia em cima do jegue lá, e você ia na roça sozinha com a foice, cortar carga de lenha e retocar o espaço da lenha da minha mãe. Por que o Senhor me fez passar por isso? Eu digo lá em casa, eu sou um pouco de eu sou uma Mefibosete. Eu tenho um pouco de Moisés, eu tenho um pouco de José. Eu digo assim, os três que mais me tipifica. Por que eu digo assim, Mefibosete? Eu venho da linhagem de pessoas de posses. Eu venho da linhagem de nobreza. Eu não venho da pobreza. Para quem foi tirado da casa dos meus pais, pequena, com 6 anos, Satanás usou pessoas para dizer, você vai ter roupa, calçado, estudo. Aqui no interior é difícil para você. Satanás usou artimanha para me tirar do seio da minha mãe, da minha casa, do meio dos meus irmãos. Meu pai nunca foi pobre. Meu pai é um homem que tem mais posses de terra na região. O meu pai tem muito mais, 200 e tantos hectares, eu não sei nem quantos, é muita terra. É terra que dá o galo branco, gente de mel, talvez GM, é muita terra. Eu nunca caminhei na roça do meu pai. Eu levava os animais, as ovelhas, até o portão assim, ó, da cerca. E tinha que voltar. Não ia até o final. Mas tudo eu vejo que era preparo do Senhor. Tudo isso eu vejo como preparo do Senhor, irmãos. Nada do que acontece na tua vida hoje, sabe? O Senhor, tudo que você está passando, ou você já enfrentou, é porque tem um propósito. Essa porta dos cavalos, quando fala aqui, eu disse, não vai dar nem para falar. Mas a porta dos cavalos, quando fala, o Joel me separou algumas coisas aqui. Me leva a lembrar de guerras, batalhas e também vitórias e coroas de honra. Porque o cavalo, ele representa isso, força. Ei, não te amedronta, o cavalo é forte. Ele nos mostra assim, olha para aquele que é maior do que todas as afronta que o adversário vem de enfrentamento com você. Se reveste na força do Todo-Poderoso. Se reveste com essa força, como a força do cavalo. E diga, pode vir, Satanás. Eu já fui treinado. Eu já fui treinado para resistir à afronta do adversário contra a nossa casa, contra os meus filhos. Eu já fui treinado. Eu não vou me acovardar. Quando fala da porta dos cavalos, fala da nobreza, fala da entrada
dos reis que vinha até o palácio do rei. Chegava na cavalaria. E não era qualquer cavalo, não era um jumentinho não, que hoje é abandonado por aí. Hoje o jegue perdeu para as motos, para os carros, estão abandonados. Mas naquele tempo, ter um animal, ter cavalos, era nobreza. O meu avô, ele foi dono de uma cavalaria. Ele tinha muitos cavalos, porque meu avô era comerciante. E ele viajava naquela época, cidades de uma a outra, distância de 16 dias, 20 dias, meu pai conta. Ele viajava com seus cavalos, burros, para comprar as mercadorias. Meu avô era comerciante. Quando eu digo que eu sou um pouco do Mefibosete, meu avô era comerciante, muito respeitado naquele tempo na cidade. Meu avô não era uma pessoa assim, pobre, era de nobreza. A casa do meu avô era conhecida como Antônio Grande, porque era grande, tinha muito, Só que meu avô achou que tudo isso nunca acabava. E ele, com a ignorância, ele não trocou as moedas e o dinheiro quando vinha as mudanças. Eu me lembro que quando eu voltei na casa da minha mãe, tinha muitas notas de dinheiro, muitos maços e latas de moeda cheia de dinheiro. Então quando eu digo eu sou um pouco do Mefibosete, sou neta de um vô rico, família rica. Sabe, irmãos, famílias, mas que eu fui levado. Eu digo, Deus, obrigado. Eu fui para ser treinado, para hoje eu zelar pelo que Deus me deu, zelar pela minha família. Hoje eu fui, o que passou foi para mim, hoje ser, eu digo, coluna na vida do meu esposo, na vida das minhas filhas. Eu digo, ei, tá chorando por quê? Porque tá com medo? Ei, levanta-te, vamos. Aí Deus usa esse aqui, quando eu comecei a amedrontar com medo da porta do cavalo. Deus usa essa criança. Eu estava ali, um dia eu fiz uma pipoca. O Joel estava na sede com as crianças, no dia do culto dos adolescentes. E aí, eu com medo já, amedrontado, falar da porta dos cavalos. Tanto que eu pedi a Deus, se for, que seja essa. Depois me deu tremedeira. Deus usa Josué e chega com um carrinho na mão e fala assim, mamãe, sabia que esse carro, ele é tão forte que ele tem não sei quantos cavalos? E ele começou a falar de cavalo. E eu estava no meu espírito naquela hora falando com Deus. Não, vou pedir para o pastor que eu não quero não. Vou falar para o Joel que se ele não for, não vou. Eu não quero de jeito nenhum. Comecei a me afrouxar. E aí ele começa a falar. Aí eu digo, como é que é, filho? Mamãe, não quer dizer que esse carro é um cavalo, mas é a força do cavalo. Porque um cavalo, mamãe, ele tem muita força. E essa criança começou a ser usado por Deus. Aí eu caí de joelho no meu quarto e digo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque quando o Senhor, Ele quer que você fale algo para a edificação da igreja, Ele usa criança, Ele usa quem a gente menos espera. E na porta dos cavalos, irmão, aqui fala também que era onde vinha a ordem do rei para passar para o povo. Vinha, é aonde que diz assim, é a porta de onde saía a disciplina, né? Os comandos. O rei dava ordem lá para os comandantes. E ele vinha para a porta da instrução. Vinha para passar a instrução para as pessoas. Se ia para a guerra ou se não ia. Era nessa porta. A porta do preparo. Se você, irmão, vem aqui na igreja. E hoje essa é a porta. Hoje, Deus dá instrução, desce de cima para o atalaia, desce do alto para o pastor, e daqui sai a instrução para a igreja. Se você está preparado para enfrentar as guerras lá fora, o nosso adversário que vem contra nós sem misericórdia. O diabo, eu digo, ele não brinca de ser diabo. Quando ele chega, a Bíblia diz, ele é ladrão, salteador. Ele não bate nas suas costas pedindo licença. Ele te arranca a sua capa. Ele toma de você. E se eu não tiver parado
soldado de frente da instrução, com meu ouvido aberto, eu não vou ter forças. Eu vou me acovardar diante da fúria de Satanás. Por quê? Porque sai daqui, irmão. Vem do rei. Vem do rei, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu não sei, irmão. Eu digo, Deus, eu sou pequena demais para entregar isso. Mas o Senhor fala que soldado, nós somos soldado do rei. Para nós estarmos de frente de situações difíceis, eu tenho que ser preparado. Ali tem um soldado do exército, o nosso esposo da irmã Andresa. Ele tem que parar diante dos seus superiores para ouvir, não é mesmo? E ai dele se não ouvir, ele paga por isso. Eu sei, eu já caminhei por dentro de quartel. Como eu disse, uma Mefibosete, um pouco de Moisés, tirado de lá de trás, vai para a casa dos ricos. Aprendi, como eu disse, conheço o cheiro da seda, mas conheço o cheiro também de limpar a cocheira dos porcos. Conheço, sei manusear muito bem a foice, o facão. Quando eu vou na chácara ali, quando o Joel disse, me dá o facão, hoje eu quero derrubar essa bananeira. É com 2, 3 batidas, ela tomba. E assim, quando eu bato naquela bananeira, eu digo assim, Satanás, é desta maneira que você vai estar nas minhas mãos. Se tocar nos meus, não toca nos meus, porque eu sei manusear a espada. Você tem que saber, irmão, manusear a espada. O diabo, ele vem enfurecido. Mas se soldado estiver preparado, olha, se você foi treinado, ouviu a instrução, aleluias, você pode ir para a guerra, que você não vai voltar envergonhado. Você pode voltar com alguns ferimentos, mas você volta dizendo, não me acovardei, combati o bom combate, guardei a fé. E agora, mais uma vez, quando Satanás pensou que ele te derrotou, você se levanta, como os espartanos lá, 300, Gideão, vem para cá, vem, com medo. Eu me vi com medo esses dias. Eu estava diante assim, de uma guerra, de uma batalha, e eu me amedrontei. E eu disse, Deus, olha isso, Deus, está vindo lá de Dubai. Está vindo, Senhor, meu Deus, olha lá, vem de lá, vem com poder, vem com honra. Deus, está vindo me afrontar. O filho de Belial está vindo para me afrontar. O que eu faço? É engenheira, tem potencial. Quem é você para querer combater com isso? Eu disse, Deus, o que eu faço? E o Senhor me leva lá em 2 Crônicas e fala assim, não temas, ser forte e corajoso e faça a obra até terminar. É isso que Deus diz para nós nessa noite. Se você parar diante da porta dos cavalos, você vai ser revestido de Deus. E as portas, aqui nessa porta dos cavalos, aqui diz que foi dado esse nome, segundo alguns estudiosos, quando fala da porta dos cavalos, foi porque essa porta também foi colocada diante dela ídolos, empalhados, animais, cavalos, a outros deuses. O povo de Deus esqueceu do Deus que tinha tirado do Egito. Esqueceu do Deus que tinha feito tantos milagres. Do Deus que abriu fonte no deserto. Do Deus que mandou maná. Do Deus que renovou suas vestimentas. E hoje, em nossos dias, irmãos, não é diferente. Nós vemos muitos cristãos esquecendo
desse Deus que abriu o mar vermelho, desse Deus que mandou livramento para a sua vida em momentos de desertos. Momentos de desertos, quando você estava passando pelas aflições, Ele te deu livramento. E muitas das vezes quando chega aqui, na casa da instrução, diante da porta da instrução, é uma conversação, é um blá blá blá, que parece que estamos na praça, sentado, comendo pipoca e dando gargalhada. Isso, irmãos, nós precisamos reparar. Irmãos, isso é sério. Eu cheguei em casa um dia desse e eu entrei para o quarto e falei para o Joel: nem me fala nada. Mas por quê? Hoje eu estou irada. Hoje eu me irei na igreja. E eu quero dizer para os irmãos porque eu me irei na igreja. E porque Deus me dá isso para me falar. É porque Deus quer que a igreja volte à disciplina. Não pode ir para a guerra se você não parar para acertar o passo, entrar no prumo de Deus, irmãos. O Senhor está às portas, o Rei dos Reis está às portas. E se eu e você não estiver preparado, alinhado, irmão, no prumo de Deus, não adianta vir para a igreja. Não adianta vir para a igreja. Não perca tempo quando você adentrar nesta porta. O Senhor diz: quando adentrares na casa do Senhor teu Deus, tire a sandália dos teus pés, porque este lugar santo és. Aleluias. E nós estamos aqui, muitas das vezes, é um passando por cima do outro, perdendo a reverência, o temor a Deus. Não é a mim, irmão, que você está afrontando. Não é a mim que está fazendo bagunça. É ao Rei dos Reis. Porque Ele diz: quando você entrares neste lugar, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar santo és. Isso, irmão, é você aprender na porta dos cavalos. Quando você para ouvir a instrução, você, soldado, ele não anda de qualquer maneira, ele tem que ter postura. Um soldado na guerra, ele tem que ter postura. No exército, é sim, senhor, é pá, ele bate a continência, ele levanta a linha reta, e ai dele se sair do prumo. Aleluias. Mas a casa do Senhor se tornou uma casa parece de feira de praça. Um fala mais alto, um grita mais alto, um vende, um compra. Ei, é blá 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 blá. Mas e o nome do Senhor? Onde está? O Senhor falava comigo um dia desse. Eu passei. O anjo está passeando assim, com a bandeja. E aí o Senhor disse assim ao meu coração. E eu dei ordem para ele, aonde ele encontrar cheiro, perfume que está exalando, entrega. Sabe o que o Senhor me revelava? É como se eu fechasse meus olhos e visse um anjo com a bandeja. Andou. E aí ele subiu. E eu não vi ele entregar nada. Aí o anjo falava assim. Eu perguntava assim no meu espírito: Deus, o que é isso? E o Senhor falava assim: ele está passeando, querendo presentear, mas ele passa e não sente cheiro de adoração verdadeira. É preciso exalar, irmão. Exala. Porque hoje essa porta, Deus me colocou nas minhas mãos para falar. Porque a porta dos cavalos é aonde sai disciplina, é aonde saem as normas para as guerras. Ou você está preparado para ir, ou então, como disse o pastor Josué Brandão, volta lá para o quartel, vá treinar para Deus, porque isso Deus vai poupar a tua vida. Aleluias. Eu não tenho medo de Satanás. Eu não tenho medo de guerra, não. Eu posso chorar, porque como carne e sangue eu sinto dor, mas eu não desisto. Essa é a grande ira de Satanás. É porque eu não desisto.
de combater com ele. Ele vem contra mim, mas eu vou contra ele, igual Davi. Tu vens com lança, com espada, Satanás, Golias, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor, Deus de Israel. E na porta dos cavalos, irmão, a gente vê Deus fazendo acerto de conta. Na porta dos cavalos, o Senhor ali determinou o extermínio de Atalia, uma rainha impostora, e que com a sua maldade no coração mandou exterminar todos os reis de Israel, né? Mandou exterminar da casa, queria acabar da linhagem de Davi. Mas Deus diz: quando eu tenho propósito, o diabo não extermina. Satanás tentou exterminar a minha vida desde quando eu saí da casa dos meus pais. Satanás lutou contra a minha vida, mas Deus disse assim: eu te ocultei. Eu te ocultei. Deus revelou à minha filha um grande mistério. Foi muitas guerras, muitas afrontas do adversário, mas o Senhor veio na minha vida, como Ele veio na vida da promessa que Ele tinha feito para Davi. Não faltará sucessor no trono. Um restou. Aleluias. Porque Deus, Ele sempre vai dar sucessor na casa dEle. Na casa do Senhor sempre vai haver quem vai suceder um ao outro. Aqui, irmãos, eu aprendo que não adianta o inimigo lutar para derrubar o servo de Deus. Não adianta o inimigo tentar contra os filhos dos nossos filhos, porque o Senhor, Ele guarda e Ele protege. Não importa onde esteja, o Senhor guarda, porque o Senhor não vai permitir que Satanás extermine a herança dele. Porque enquanto o Senhor não voltar, temos que dar continuidade à obra do Senhor. E para finalizar, eu quero dizer aos irmãos que a porta dos cavalos, ao meu entender, é a porta que fala de guerra, fala de preparo. Prepara para a batalha, prepara para o dia mau. Mas aonde você vai preparar? Diante do Senhor, dobrando o teu joelho, revestindo da armadura do Senhor, colocando na tua cabeça o capacete da salvação, calçando os teus pés. Efésios 6 e 10. Leia, medite, guarde no coração de vocês, porque tudo que o Senhor Ele tem para nós, o inimigo também tem a afronta, ele tem a fúria para impedir que eu e você receba aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E nessa porta dos cavalos, como eu disse, é uma porta que é muito lindo de se ver. Quando você olha, carruagem, como foi o casamento da princesa Diane. Quando você vê aquelas carruagens, exuberância, é lindo de se ver, porque a honra também vem dele, né? O Senhor diz assim, né? Ele dá força àquele que luta, àquele que enfrenta. Ele renova as suas forças. E você é coroado. E você, como eu estava até ouvindo um hino que diz assim, né? Mardoqueu estava na porta do palácio. O inimigo preparava contra a casa dele, contra a vida dele. Mas o Senhor tirou o sono do rei para perguntar o que foi feito a esse. Deus tira sono de pessoas para nos colocar em posições de receber honras. Que você nessa noite possa receber do Senhor, possa sair daqui levando para si aquilo que cabe a você.
Porque nem todas as palavras que saem daqui é para um. Para cada um vai encaixar o que você precisa. Para cada um de nós, alguma coisa eu vou absorver. O renovo, a reverência, a busca. O carteiro do céu, ele entrega diversas coisas. Ele tem diversos endereços. Ele é solitário. Mas em uma casa ele traz sorriso. Outra casa ele traz reflexão. Outra casa ele põe você de joelho no secreto. Outra casa ele faz você dar pulos de alegria. Porque a honra do Senhor chegou. Deus manda nesta noite, eu e você, porque primeiro o Senhor já falou, foi comigo em minha vida, na minha casa. Reveste-te da minha couraça, reveste-te da minha força. Não adore outro Deus, a não ser esse Deus. Não esqueça que Ele te tirou da terra do Egito. Não esqueça do maná que Ele preparou para você no deserto. Não esqueça, porque Ele é o Senhor que traz o discernir. Ou Ele te leva para frente, te dá ordem para você ir para frente, ou Ele te manda ir para trás, voltar para se preparar. Eu não quero ir para trás, eu quero ir para frente. Eu disse: Senhor, eu não quero mais retroceder, eu quero avançar. Eu quero ser agora, Senhor, uma flecha na mão do flecheiro. Eu quero ser isso. E que você nessa noite seja também uma flecha na mão de Deus. Não para ser atirado, para ferir ninguém, mas para combater contra o nosso adversário, Satanás. Que ele não vem com espada na bainha, não. Ele chega pelas costas, ele chega com a espada desembainhada, lançando, procurando quem que ele possa derrubar, tragar. A Bíblia diz que ele é ladrão. Muitas das vezes você se esforçou tanto para chegar dentro da casa do Senhor, e quando você chegou, se você não vigiar, Satanás, ele tira a sua adoração a Deus. Ele rouba de você a concentração. Ele rouba de você a reverência ao altar. E nessa noite eu quero deixar isso para você. Volte os teus ouvidos a ouvir a instrução. Volte os teus ouvidos para dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aonde tu queres que eu vá? E eu irei para levar essa palavra. Dizer: nós estamos em guerras. E é tempo de estar revestido da armadura de Deus. É tempo de nós estarmos revestidos da armadura de Deus. Se quiser alcançar a coroa de glória. Se quiser, irmãos, adentrar pelas portas do céu, revista nesta noite. Medite nisso. Quando entrares nesta porta, saiba que você está entrando na casa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não deixa Ele olhar para ti e dizer: volte para trás, porque não serve para mim. Não está preparado para combater a potestade. Amém? E eu louvo a Deus e agradeço a oportunidade nesta noite. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei quase que desmaiando. Desde tarde eu orava e eu disse: Deus, me ajuda, me ajuda. Mas o Senhor me levava a ser forte. O Senhor me levava lá em Josué. Não esqueça da instrução, não esqueça. O Senhor me levou hoje lá em Josué, quando Josué estava idoso. E Ele disse: lembra-te dos feitos do Senhor. Lembra-te do mandamento que deu a Moisés. Lembra-te
saia daqui nesta noite, irmãos, levando esta palavra. É neste lugar que eu recebo a instrução que sai do altar, do pastor, de quem Deus usa, dos atalaias que Deus traz neste lugar, para falar para os soldados do rei. É porque Deus quer nos preparar. E Deus, nenhum comandante vai estar preparando o soldado sem que ele esteja sempre dizendo assim, ó, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que uma guerra pode surgir. O exército está preparado 24 horas. Tem soldados que tem que tocar buzina. Ei, o invasor, quando ele vem, ele não toca buzina. Mas quem é soldado de Deus tem que ter buzina, como já foi falado aqui numa das portas. Tem que ter buzina para alarmar. E todos os para finalizar nesta noite, eu quero dizer para os irmãos, nada é por acaso. Quando Deus está no comando da guerra, Ele dá sinal. Hoje, quando o Senhor